Muito bem, amigos, vamos agora falar do fim da transição planetária. O último momento de 2020 a 2050, como estamos vendo aqui. Olha o que acontece, esses últimos 30 anos, final desta transição. A Terra vive sua última fase nessa transição planetária, a última fase, para tornar-se finalmente, por 28 mil anos, pelo menos, mundo de regeneração. Nesses 30 anos finais, os espíritos guias do planeta oferecem oportunidade reencarnatória para que milhares de espíritos se regenerem. Passaram-se 28 mil anos. Todo mundo chance para reencarnar. Aqueles, lógico, que precisam passar pela experiência. Como última chance, esta famosa última chance, última oportunidade, é o chamado juízo final, finalmente um julgamento para os encarnados e os desencarnados, todos terem uma chance para passar à próxima etapa, ok? Esse é o juízo daqui, esse é o juízo da consciência, Se tua consciência está afim com o planeta, continua, se não, vai embora. Eles continuarão a limpeza da atmosfera espiritual, retirando da Terra espíritos rebeldes, ao mesmo tempo que a Terra recebe milhares de espíritos vindos de outros mundos superiores. Alcione. Então, o que nós podemos falar sobre esta transição planetária? Ela é muito especial. Talvez é das mais especiais que tenhamos de todos os tempos. Por quê? Primeiro, a transição vem de 1870 a 2050. São 180 anos. Ok. Muito bem. Mas o que acontece nesta transição de tão especial? Vamos ver o gráfico. Essa barra azul mostra de 1870, mais ou menos, que começou essa transição planetária. Está aqui, perdão, desculpem, 1870 até 2050. Então, são estes 180 anos. Ok, o que acontece? Desde o surgimento, aqui está 1870, tá, gente? Ok. Desde o surgimento do Homo sapiens, do ser humano, nunca antes a Terra teve tanta gente encarnada. Quanta gente encarnada. No ano de 1804, nós tínhamos chegado a 1 bilhão de encarnados. Em 1870, mais ou menos, na época de Kardec, 1.5, 1.7. Vamos colocar 1.8. Não tínhamos chegado nem ao 2. Mas, daí em diante, o número de encarnados tem aumentado. Hoje, estamos entre 7 e 8, E a previsão é que para 2050 se chegue a 9 bilhões de encarnados. Nunca a Terra tinha vivido tanta gente em simultâneo. Outro fator interessante também dessa transição planetária. Nunca se viveu tanto tempo. Antes a expectativa de vida, a idade média, era mais ou menos de 35, 30 anos. Tínhamos guerras, não tínhamos medicamentos, a expectativa de vida era muito curta. Quem chegava aos 40 já era um velhinho, Ou uma pessoa não era muito comum. Hoje está entre 70 e 80 e já vamos chegar aos 100 e passar os 100 anos. A expectativa de vida cada vez é maior. Então nunca antes se viveu tanto e também tantos ao mesmo tempo. Isto é que marca esta transição planetária. Um fato interessante é que os espíritos contam que a população da Terra é mais ou menos 25 bilhões aproximadamente. O que quer dizer que nós vamos ter 1/3 dos espíritos encarnados pela primeira vez. Nunca antes tanta gente esteve encarnada. Olha que coisa. 1/3 dos espíritos estará encarnado. Essa transição é muito importante, meus amigos. O que marca a importância? É que também é pela primeira vez, nestes 180 anos, em que o planeta se encontra em um perigo. Nós tivemos Primeira Guerra Mundial com tanques, Segunda com aviões, mísseis, mas agora se houvesse uma terceira guerra, com ogivas nucleares e tudo isso, a gente se acabaria, a vida da Terra sumiria. É um perigo lógico latente,
vai depender muito dos líderes e das nossas preces. Mas, supondo que a Terra não entrasse neste conflito, né, os corações começassem a sentir Jesus, o amor, o Evangelho dentro, né, noções de paz, tolerância, nós entraremos em um período tão lindo, esses próximos 28 mil anos. Pela primeira vez, nós estaremos entrando em um mundo de regeneração. O que quer dizer regeneração? Onde o bem e o mal estão iguais. Os espíritos que têm um coração para o bem e os espíritos que têm coração para o mal vão estar no mesmo número na Terra. Porque, por enquanto, os que têm um coração para o mal superam os que têm um coração para o bem. Vamos chegar a um mundo em que estemos iguais. Porque, ao mesmo tempo, regeneração é um mundo intermédio para o mundo feliz, né? Ok, vamos ver outro dado também bem interessante aqui. Estamos já entrando na última fase da regeneração. O que acontece é que, graças ao nosso querido Divaldo Franco, pelas suas obras psicografadas, nós sabemos que espíritos de Alcione é uma estrela a mais brilhante das Pleiades, né? Espíritos daí estão chegando à Terra massivamente para reencarnar em vários lugares. Em muitos lugares começam a reencarnar do planeta. Eles se somam a este esforço. Outro fator, este esforço de modificar-se, né? Desde os anos 70 já começou essa encarnação, mas agora está muito maior. Outro fator interessante, que são esses espíritos luminosos, sábios, filósofos, artistas, mestres de várias artes, de ciências, todos começam o processo de reencarnação conjunta também. Então, ao mesmo tempo, espíritos luminosos de outro planeta com espíritos luminosos da Terra, somados a um fator tão importante quanto é que a Terra começou seu processo de limpeza. A Terra se começou a limpar. Aquelas almas agressivas, violentas, que geraram caos, confusão, líderes que o fim justificava os meios, mas eles usaram a sangue, o poder, tudo para destruir as populações. Também todos aqueles que estiveram contra os preceitos do Cristo, criando caos, confusão, todos eles afastados da Terra. O planeta não merece mais passar por esses sofrimentos. Escravidão, olha que coisa horrível, né? Canibalismo, que coisa atraso, morte, pena de morte, aborto, fomentar o suicídio, tudo essas coisas, né? Que a sociedade materialista vinha, as pessoas, por não ter uma noção de espiritualidade, vinham cometendo, né? Tudo isto começa a criar uma limpeza e começa a surgir no planeta também novas noções, né? De ecologia, respeito à natureza, os animais, meio ambiente, né? Paz, irmandade com os mais desfavorecidos. É um processo. Mas você dirá, mas Luiz, está tão ruim a Terra e não sei o que, tem conflito, doença. Tem sim, mas já esteve pior. Se você vai ver 1870, né, veja de lá para cá como avançamos. Antes sequer existia meio ambiente, reciclagem, alimentos, plástico, amigos dos animais, amigos sem fronteiras, fraternidades, grupos para o bem, que nada, né? Raríssimo. E hoje começa a surgir, é normal, as novas crianças também vêm com novos tipos, né, de pensamentos. Outra coisa, algum dia o bem governará a Terra? Isto é interessante porque esta é a última pergunta do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos começa desde a origem, Deus, e a última, a 1019, é que Kardec pergunta, né? Poderá implantar-se na Terra o reinado do bem? Algum dia a Terra poderá viver o bem? Né? Então, a encarnação massiva dos espíritos com ideais nobres, com a chegada de outros planetas, outros que vão vir aqui, já estão chegando, vão propiciar um mundo com maior avanço científico e espiritualidade. Olhem a resposta dos espíritos à pergunta de Kardec. Será que algum dia a Terra vai reinar o bem? Resposta: sim, sim.
Quando que vai ser isso? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a venham a habitar, ok? Os bons predominem. Porque então farão que aí reinem o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. Amor e justiça. Estas são as palavras. Quando o amor entre nos corações e a justiça também, então os corações das pessoas estejam embutidos com amor e com justiça, aí, meus amigos, o mal começa a diminuir. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. E é o que estamos vendo, os maus estão sendo afastados e os bons estão chegando, com a chegada também da luz para a terra, né? As pessoas se auto-iluminando. Ok, estes não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Essas são as duas pragas da humanidade, né? Os nossos corações precisam extinguir o orgulho e o egoísmo. Isso é tudo que a gente precisa combater. Ok? Aqui vemos as Pleiades. É um sistema estelar na direção da constelação de Taurus. Está a 368 anos-luz de distância em relação à Terra. Está mais longe. Capela é mais perto. É membro das Pleiades, conhecida como Sete Estrelas, que são um grupo de estrelas na constelação de Tauro, né? Essas são as famosas Pleiades, dos quais vêm os pleiadinhos, os espíritos, né, que estão chegando e vêm massivamente. Ok, meus amigos, então esta era a nossa aula do fim da transição e o início, finalmente, da regeneração que vem aí. Muito obrigado pela sua paciência. Até a próxima videoaula. Seu amigo Luiz Hu.